Deus é tão bom e a sua palavra, ela nos renova, ela nos abençoa, ela nos transforma. Aleluia. Eu ouvi falar uma história de um pastor que mudou para uma nova cidade. Ele estava começando um novo trabalho numa nova igreja. Então esse pastor, ele resolveu sair de porta em porta, batendo de porta em porta na vizinhança e convidando as pessoas para irem à igreja. Ele chegou numa casa, bateu, ninguém abriu a porta, parecia que não tinha ninguém naquela casa. Então ele resolveu pegar um cartão de visita e escreveu naquele cartão, ele escreveu Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Escreveu no cartão, colocou por baixo da porta. No domingo seguinte, quando terminou o culto, alguém lhe entregou o mesmo cartão. E embaixo da referência que ele havia escrito, também estava escrito Gênesis 3:10. Agora, o que diz Apocalipse 3:20? Onde o pastor havia escrito? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E Gênesis 3:10? Gênesis 3:10 dizia: ouvi a sua voz, mas tive medo, porque eu estava nu. Agora você riu, né? De manhã você não tinha rido, né? Aleluia. Ele prometeu que ia me ajudar. Aleluia. Diga comigo, HB12. Nós estamos nessa série. Hoje é a nossa segunda mensagem. Nós vamos encerrar através de Hebreus capítulo 12. E a mensagem de hoje, semana passada, nós aprendemos a olhar para Jesus. E hoje nós vamos aprender como crianças. Aprendendo como crianças é o título da mensagem de hoje. Pegue na mão da criança que está do seu lado e diga: Deus vai abençoar muito a sua vida. Aleluia. Vamos combinar o seguinte, vamos rever só o texto da mensagem da semana passada. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12. Eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero saudar todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Tem gente nos assistindo em outras nações, em outros lugares. Dê uma forte salva de palmas para as pessoas que estão sendo abençoadas através da internet, nos assistindo através do YouTube. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, fixamente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Esse foi o texto da mensagem passada. A mensagem de hoje é na continuação desse texto. Estamos em HB12, ou seja, Hebreus capítulo 12. E agora, por favor, eu quero convidar você para ir ao versículo 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Me acompanhe. Versículo 5, o autor de Hebreus pergunta: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7, suporta as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que um manco não se desvie, antes seja curado. Interessante como o autor de Hebreus começa o texto. Ele começa lembrando os cristãos que estavam lendo essa carta. Essa carta foi escrita para judeus que haviam convertido, cristãos, e hoje ela se aplica à nossa vida, ela se aplica a você. E o autor de Hebreus começa lembrando, ele fala assim, ele diz: vocês esqueceram da palavra de ânimo que vocês receberam? Que palavra de ânimo era essa? Ele estava se referindo a um texto que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. O autor de Provérbios aqui, ele diz: meu filho, não menospreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Ele está falando sobre disciplina. Ele está falando que o pai que ama ao filho, ele disciplina ao filho. Ele está falando sobre provações, ele está falando sobre dificuldades, ele está falando sobre sofrimentos, que muitas vezes Deus usa a provação que você passa, a dificuldade que você passa, o sofrimento que você enfrenta, como uma forma de disciplinar você. Alguém poderia perguntar: pastor, toda vez que eu estou passando por uma dificuldade, toda vez que eu estou passando por uma tribulação, toda vez que eu estou enfrentando um sofrimento, uma aflição, é Deus que está me disciplinando? Eu não posso ter essa resposta para você. Pode ser que Deus use essa dificuldade para te ensinar alguma coisa, mas isso não quer dizer que todas as vezes é uma disciplina. Mas a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sim vai pegar todas as situações difíceis que acontecem na sua vida e vai usar essa situação não para destruir você, mas para abençoar você, transformar você, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Saiba, diante de toda dificuldade, de todo sofrimento, que depois ele vai ser revertido para o seu bem. Mas a Bíblia diz que se nós somos filhos, filhos são disciplinados. Você foi disciplinado quando criança? Quem lembra aqui de uma disciplina do papai ou da mamãe? Eu lembro. Eu fui disciplinado. Doeu, gente. Doeu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu me lembro, eu já contei essa história aqui. Eu fui jogar bola, eu era uma criança ainda. Minha mãe disse: vai estudar. Eu pulei a janela, fui jogar bola. Só que eu jogava bola no campinho amarelo. Esse era o nome do campinho onde a gente jogava bola. E ela viu as minhas pegadas amarelas até o banheiro. E eu cheguei na pontinha do pé, digo: eu vou tomar meu banho. Nem deixei fazer muito barulho lá no chuveiro. Mas ela viu as minhas pegadas, fui dedurado pelas pegadas. E ela então foi lá no quintal, pegou aquela vassoura, sabe aquela vassoura de varrer quintal? Né? Minha mãe é cearense, né? Ela é da Serra do Baturité. Isso aconteceu lá no Pará. Ela foi lá e tirou só um cipó, irmão. E entrou no banheiro, parece que ela tinha uma chave secreta do banheiro. Ela entrou no banheiro sem me avisar. Irmão, aquilo me dói até na consciência hoje. Mas eu não fiquei amargurado, eu não fiquei decepcionado, eu não trago um trauma da minha infância, porque minha mãe me disciplinou. Se hoje eu não minto,
Se hoje eu não peco, não fico fazendo coisas escondidas, coisas horríveis, sabe por quê? É porque a minha mãe tirou aquilo lá no banheiro. Quanta coisa não saiu de você também, né? Mas eu entendo, sabe por que eu não sou traumatizado com a minha mãe? Porque eu entendo que aquilo ali foi um ato de amor. Minha mãe disse: eu não quero que meu filho cresça como um mentiroso. Eu não quero que ele saia enganando os outros assim como ele me enganou. Então, como é importante a disciplina na vida da gente. A disciplina, ela forma o caráter da gente. E a Bíblia diz que se você é filho, você vai ser disciplinado. E Deus é pai. Então isso quer dizer que em algum momento da sua vida, você vai receber uma disciplina de Deus. Deus vai usar uma situação para que isso forme o seu caráter, para que isso traga um aprendizado na sua vida, para que você não saia pulando pela janela e mentindo para ninguém como eu fiz. Então a disciplina, se você é filho, você pode passar por disciplina. Na realidade, gente, nós não gostamos de mensagens assim. A gente gosta daquelas mensagens onde o pregador chega e diz: uau, você vai ser próspero e bem sucedido, você vai ganhar dinheiro, vai dar certo na sua vida. A gente, aleluia, glória a Deus, eu recebo. Ah, você vai ser bem sucedido, você vai conquistar tantas coisas na sua vida, você vai vencer tantas coisas na sua vida, o Espírito Santo vai fazer tanta coisa através de você. A gente aplaude, a gente pula, a gente chora, mas tem mensagem que a gente não dá glória a Deus, principalmente quando fala que a gente pode sofrer, principalmente quando fala que a gente pode sentir alguma dor, principalmente quando fala que a gente pode passar por alguma experiência de perda. Mas hoje eu quero dizer para você, que se você passar por uma experiência de perda, se você passar por uma dor, por uma tribulação, por um descontentamento, por um sofrimento, Deus vai pegar essa situação e vai mudar no final para o seu bem. Vai mudar a sua história no final. Mas você precisa entender que em alguns momentos, pelo fato de eu ser filho, o filho é disciplinado. Eu posso ser corrigido. Deus pode corrigir coisas através de situações na minha vida. É por isso que no versículo 7 de Hebreus capítulo 12, ele diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Então o que ele está falando aqui, olha, suporte a dificuldade, suporta a tribulação, suporta o sofrimento, e olha para isso como uma disciplina. Como olhar para a disciplina? A razão de suportar todas essas coisas é para educação. Diga, eu vou suportar. Fala com ânimo, eu vou suportar para ser educado. Pastor, o que quer dizer disciplina, educação? Porque para muita gente, disciplina é castigo. Para muita gente, disciplina é punição. Mas deixa eu explicar para você, biblicamente, etimologicamente, o que é disciplina. A palavra disciplina vem da palavra paideia. Paideia. Paideia significa treinar, educar a criança. É isso que significa a palavra paideia. A forma como um pai disciplinava seu filho, uma criança. Então isso é paideia, é treinar, é educar a criança. É instrução que aponta para o crescimento em virtude. Ou seja, é uma instrução que vai trazer virtudes para a gente.
Então, existem várias maneiras de educar. Existe uma forma de você disciplinar uma criança, existe uma forma de você disciplinar um adolescente, e você não disciplina um jovem como disciplina uma criança ou um adulto. Existem várias formas. E a Bíblia diz que quando a Bíblia fala quando Deus nos disciplina, toda vez que a Bíblia diz que Deus está nos disciplinando, Ele está fazendo na postura de um pai amoroso que cuida da sua criança. Você entendeu? É assim que Deus nos ama. Ele olha para você como o filho querido, como aquela criança amada. E uma criança você trata com amor, com carinho, com zelo, com jeitinho. Você trata com muita paixão. Eu queria abrir um parênteses para lembrar que alguns pais pararam de acreditar na disciplina. Existe um ensino pós-moderno que fala sobre não disciplinar a criança e acaba deixando a criança tão à vontade descobrir o seu próprio caminho. Então existem crianças por aí que estão envergonhando seus pais. Elas estão crescendo bem à vontade. Ela faz as escolhas dela, na casa dela, ela faz o que quer, ela governa o seu próprio mundo, ela governa a sua própria vida e às vezes governa até a vida dos pais. Ela não se submete a regra nenhuma. Qual é o problema de não se submeter a regra nenhuma? É que se não existem regras, se ela não se submete a certos princípios ensinados pela disciplina dos pais em casa, lá fora, ela não vai aceitar as regras. Ela não vai aceitar a regra na escola, ela não vai aceitar a regra na faculdade, ela não vai aceitar as regras da sociedade e ela vai crescer rebelde, querendo fazer as coisas do seu jeito. Papai e mamãe, não abra mão da disciplina, é bíblico. É bíblico. Você que tem criança pequena, você deixa a criança pequena e colocar o dedo lá na tomada? E se ela repete? Você vai ensinar para ela, você vai até disciplinar essa criança para ela não colocar o dedo na tomada, para não ser eletrocutada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente sendo eletrocutada aí fora. Tem gente que está acabando nos presídios. Tem gente que está entrando na criminalidade. Existe tanta corrupção aí fora, porque dentro de casa não ensinaram que não deveria colocar o dedo na tomada. Começa na casa da gente. Tudo começa na família da gente. Fecha parênteses, Deus é seu pai e Deus não vai deixar você colocar o dedo na tomada. Paideia, diga comigo, paideia. Esses cristãos aqui eram bem infantis. Então Deus, Ele vai educando esses filhos preciosos para que eles possam amadurecer. E Deus usa as dificuldades que eles estão passando para trazer esse amadurecimento para a vida deles. Entenda uma coisa, isso não é, nós falamos, isso é educação. Essa disciplina é bem diferente de punição. Algumas pessoas confundem disciplina com punição e disciplina com castigo. Deus não está castigando. O castigo leva para o inferno, a disciplina leva para a vida eterna. Existe uma diferença. A punição, ela é tratada, é o trabalho de um juiz. A disciplina é tarefa de um pai. A punição existe para preservar a lei. A disciplina é uma prova de amor que visa o benefício da criança. Agora, Satanás às vezes fala, às vezes a pessoa está passando por um processo difícil na sua vida. É um processo de tribulação, é um processo de sofrimento, é um processo difícil na vida dela. Aí o diabo vem e quer assoprar na mente da pessoa, dizendo, olha aí o que você está passando, você não merece passar por isso. Está vendo só, ninguém te ama. Está vendo só, ninguém gosta de você. Está vendo só, ninguém se importa com você. Seu líder de célula não se importa com você. Olha aí, seu discipulador, você está passando por tudo isso, não se importa com você. Sua igreja não está nem aí com você. Sua mãe, sua sogra, seu patrão. Às vezes fica colocando pensamentos na pessoa de que Deus não lhe ama. E ele quer colocar esse pensamento na hora da provação.
e colocar questionamentos contra Deus. Por que isso acontece comigo? Porque ele que não conhece a Deus passou nessa prova, nesse concurso, e eu não passei. Porque ela casou e eu não casei. Por que essa privação se o outro está sendo abençoado? Tipo assim, Deus não se importa comigo. Por que que isso está acontecendo comigo? Deus não se importa comigo. Não vale a pena ser um cristão. Sabe de uma coisa? Eu já não vou mais para minha célula. Sabe de uma coisa? Eu já nem vou domingo para a igreja. Eu não vou dar o dízimo. Eu não vou estar discipulando ninguém. Sabe de uma coisa? Na hora que a coisa aperta, uma revolta. Um sentimento de menino que não foi educado a não colocar o dedo na tomada. E Deus não quer que a gente cresça assim. Mas se você passar por um problema e você ouvir essa voz falando com você, já saiba que isso é do diabo. Não aceite, é mentira. E ele é o pai da mentira. Um dia desses, eu estava lendo algo sobre Martinho Lutero. Inclusive agora, no final do mês, é aniversário da Reforma Protestante, diga aleluia. É por causa dele que estamos aqui, de Jesus, e Jesus usou Martinho Lutero para que a Bíblia chegasse até você. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido em idiomas sobre a face da terra. E a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Diga, eu amo a minha Bíblia, aleluia. Martinho Lutero, ele estava traduzindo a Bíblia, ele estava passando por momentos tão difíceis na vida dele. A história dele conta que um dia ele estava dormindo e ele acordou com alguém mexendo nos seus pés. E quando ele olhou, ele viu um vulto, era o próprio diabo. Ele olhou para ele e disse, é tu? Voltou e dormiu de novo. Quando você vê esse tipo de pensamento, é tu, te conheço, pai da mentira, eu vou voltar para a minha caminhada, eu vou voltar para a minha corrida, eu vou correr tirando todos os obstáculos, todo o peso, o pecado que tenazmente me assedia, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Se ele permitiu que eu passasse por essa situação, eu sei que ele vai reverter esse choro em glória, em alegria. O choro vem à noite, mas a alegria vem de manhã. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, diz as Escrituras, aleluia. Você pode se alegrar nessa noite, você pode dizer glória a Deus, você pode exaltar o nome do Cordeiro que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Para ele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ele é o Senhor, e ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. A disciplina visa o benefício da criança. Levante sua mão direita e diga, você vai levar até o coração, a disciplina visa o meu benefício. A disciplina é para o meu bem. Eu anotei algo aqui para você, acompanhe. Deus ao permitir que passemos por alguma tribulação ou por alguma dificuldade, tem o desejo de nos formar, de nos purificar, de nos orientar no melhor caminho. Nos trata como filhos. Só os pais irresponsáveis que deixam seus filhos sem correção. Provérbios 13:24 diz que o pai que não corrige ao filho é insensato, é irresponsável. E Deus não é irresponsável. No versículo 8, ele diz, se vocês não são disciplinados, olha só o que Deus fala conosco, Hebreus 12:8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, peraí, a disciplina é para todos, a disciplina é para todos. Olha para o seu irmão e diga, para você e para mim. Um pai tem vários filhos, ele só disciplina aqueles que aprontam mais, e ele diz, não, você é bonzinho, você não erra nunca, com você é diferente. A disciplina é para todos, para quem está à sua direita, para quem está à sua esquerda, quem está atrás de você. A disciplina é para todos os filhos. Quem é filho,
pode receber disciplina. Então, vocês não são filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, se vocês não forem disciplinados por Deus. Diga, eu sou filho. Diga, eu tenho a natureza de filho. O autor de Hebreus fala que todos os filhos podem ser disciplinados. E Jesus também disse, olha, nesse mundo passareis por disciplina. Jesus disse, nesse mundo passareis por aflições. Mas ele disse, igual o pastor Paulo Jeffrey, yes, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo e eu estou com você, você vai vencer também. Aleluia, pode aplaudir. Por que o autor de Hebreus está escrevendo isso? É para nos ajudar na nossa corrida. Para você correr bem. A corrida, a carreira que te está proposta para essa vida, você precisa aprender a lidar com o sofrimento. Você precisa aprender a lidar com a provação, com a tribulação. A gente não gosta muito de pensar nessas coisas, mas não dá para correr a carreira da vida, da carreira que nos está proposta, para receber a coroa da glória, a coroa da justiça, sem saber como viver e passar pelas dificuldades. No versículos 9 e 10, ele nos ajuda mais, ele vai explicando. Sabe por quê? Parece que ele fica repetindo, mas o autor de Hebreus, ele repete várias vezes essas questões, porque ele quer que a gente saiba lidar com isso. Entenda uma coisa, Deus se importa com o que você sente, Deus se importa com o que acontece com você, Deus se importa com o que você está vivendo hoje, e Ele quer que você saiba lidar com as situações que você vive hoje. Se são boas, glória a Deus. Se são difíceis, será que Deus não está usando isso para ajudar você? Então é por isso que o autor de Hebreus repete no versículo 9. Ele fala, além disso, ele traz uma aplicação prática. Ele diz, tínhamos pais humanos, papai e mamãe. Você ainda agora levantou a mão e disse que eles disciplinaram você. Tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós os respeitávamos. Hoje parece que a coisa não está bem como antigamente. Você lembra como antigamente? Chegava alguém de fora, você estava na sala, a visita chegava, seu pai olhava para você, você sabia, partiu para a cozinha. O pai e a mãe comunicavam pelo olhar. A minha mãe tinha umas senhas. Às vezes o olhar era uma senha. Às vezes a forma como ela falava, às vezes a forma como ela me chamava era uma senha. Meu nome é Sandro Oliveira, meu nome completo é Paulo Sandro de Oliveira Lopes. E quando ela me chamava Paulo Sandro, eu já entendi o que minha mãe queria falar. Sabe, nós temos que entender a linguagem de Deus através das circunstâncias. Se os nossos pais humanos eram respeitados, continua o texto, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Me diz uma coisa, quem aqui tem mais de 30 anos e continua apanhando do papai e da mamãe? Continua levando palmadinha. Quem aqui tem mais de 20 anos uma irmã levantou a mão ali, você continua até hoje, irmã. A sua mãe te ama, mas é porque eu estou vendo você de longe, você é muito jovem, você é um adolescente. Mas você vê que você atinge 30 anos de idade, e depois dos 30 você não vê ninguém, você não tem um amigo que chega no trabalho e ele chega reclamando que foi a mamãe ontem. Não é mais assim. Então a disciplina que nossos pais traziam para a vida da gente era por um curto espaço de tempo. Para quê? Para educar e ensinar e preparar a gente para essa vida.
Agora, a disciplina do Papai do céu é enquanto dura esse tempo nosso de vida, para nos preparar para viver e gozar a eternidade. É o que está nos ensinando o autor de Hebreus. Ele diz: os nossos pais, eles nos disciplinavam segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O que o autor ele está falando? Os nossos pais, ele diz assim: nossos pais nos disciplinavam segundo lhes parecia melhor. E poderiam, irmão, até, coloca o próximo slide aí que eu fiz essa observação, por favor. Olha só, entenda esse princípio aqui. Nossos pais nos disciplinavam segundo lhes parecia melhor, e poderiam até errar nessa correção. Você alguma vez apanhou por culpa do seu irmão? Levanta a mão, quem aconteceu isso aí? Nossa, que irmão você tem. Ele aprontou e a culpa caiu em cima de você, e você apanhou por causa disso. Depois você olhou para o seu pai e para sua mãe: mamãe, eu não merecia. Papai, eu não merecia essa disciplina, né? Só tem um jeito hoje, irmão: perdoa seu pai, sua mãe, seu irmão que aprontou com você, não se vingue dele. Mas nossos pais podiam errar numa disciplina? Podia ou não podia, gente? Podia. Eles tinham uma boa intenção. O pai e a mãe, ele quer o melhor para o filho. Ele sempre acha que tudo que ele faz, ele tá fazendo para o benefício do filho e da filha. Então eles poderiam até errar na disciplina. Eles estavam fazendo segundo eles pensavam que era melhor. Mas Deus não erra na sua disciplina. Olha o que eu escrevi aí para você, que eu anotei para você, melhor dizendo: mas Deus é infalível quando Ele disciplina, é porque Ele tem um motivo justo e um objetivo proveitoso. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. É para a gente ser semelhante a Jesus. Quando eu enfrentar um problema, quando eu enfrentar uma dificuldade, uma disciplina, eu tenho que conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, qual o propósito de Deus nessa situação? O que eu tenho que aprender com isso, Espírito Santo? Sabe o que é? Deus está aproveitando aquela situação para que você aprenda a correr melhor, para que você saiba correr melhor. Ele diz, sabe o que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está nos ensinando na nossa corrida. Ele está dizendo: olha, vai correndo a carreira que te está proposta. Lembre-se, existe uma coroa de justiça lá à frente te aguardando. Vai tirando todo o peso não pode te impedir de correr. Vai tirando o pecado do caminho. Se for preciso, seja radical com você mesmo, mas o pecado que continuamente te assedia, vai tirando ele. E tem mais: se surgir dificuldade, se surgir tribulação, não saia reclamando, não saia murmurando, tenha uma boa atitude, procure entender o que Deus está querendo mostrar e ensinar para você. Ele é seu pai, e se Ele te disciplina, é porque Ele te ama, para que você possa correr bem. E no final dessa corrida, você acaba totalmente transformado, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Mas a correção de Deus dói. Dói ou não dói? A correção dói. Por que dói? Dói porque nos humilha. Dói porque em algumas situações, além das palavras, nós passamos por algumas perdas. Porque nós sofremos dores. No versículo 12, ele diz: fortaleçam as mãos. Não desanime, não desmaie, não enfraqueça. Não deixe de levantar as suas mãos. Fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. A disciplina é para o seu bem. Ele diz: façam caminhos retos para os seus pés,
para que o manco não se desfie, antes seja curado. Ele está falando caminhos retos para os seus pés. Provérbios 13, 24 fala sobre isso. Olha o caminho que você escolhe para você, para que você possa terminar bem a sua corrida. É Provérbios 4, 26, melhor dizendo. Cuidado para que nada venha atrapalhar a sua corrida. Que cuidado é esse? Versículo 14, vem comigo, olha aí. Ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Ou seja, eu não vou sair descontando no meu irmão, eu não vou sair descontando na minha esposa, no meu filho, na vida do meu pai. Eu não vou sair aí descontando na pessoa do meu patrão, do meu colega de trabalho. Eu não vou saindo descontando nos outros, porque eu estou descontente com a situação que eu estou vivendo, com o problema que eu estou enfrentando, com a dificuldade, com o sofrimento. Ele está dizendo: vive em paz com todos, não culpe a ninguém. Não vai sair aí culpando os outros, se desentendendo com os outros. E ele diz assim: viva em paz com todos, para ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem paz e santidade a gente não vai ver a glória de Deus sobre as nossas tribulações, problemas e dificuldades. Mas se você preservar a paz, e se você amar a santidade, o Deus da glória vai se manifestar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, eu não vou me excluir da alegria de amar o Senhor. É aquilo que eu falei lá atrás, eu não vou desanimar na fé, eu não vou parar de congregar. Eu já vi tantas pessoas que desanimaram, elas se excluíram da graça de Deus. Deus não tira a sua graça de nós, somos nós que nos excluímos da graça. Deixamos de fazer o que fazíamos antes com paixão, com amor, paramos de adorar, paramos de nos animar com aquilo que é de Deus, com as coisas de Deus. Eu paro de ler minha Bíblia, está tão difícil, não adianta ler a Bíblia. Eu leio, a dificuldade continua aí. Não adianta eu ir para o culto se a perseguição continua na minha vida. Eu nem vou mais para a célula. Sabe de uma coisa? E ele faz um alerta: não se exclua da graça de Deus. Você está sendo educado para crescer em virtude. Deus vai fazer sair coisa boa dessa situação. A água era amarga, Deus disse: da rocha vai sair água saudável, dessa rocha vai sair bênção na sua vida. Deixe que Deus dê a mensagem à rocha. Ele fala que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando os outros. O que é isso? Já falei uma vez sobre isso aqui. Algo acontece, alguém faz algo com você, alguma situação, alguma dificuldade, tribulação, problema na vida, e aí a gente fica irritado com uma pessoa, irritado com outra, e a gente sai culpando outras pessoas, a gente fica caçando os responsáveis, o espírito de justiça, e aí a dona amargura, a semente da amargura vem e bate na porta do coração. Vamos supor que você está atribulado e você fica revoltado com isso, e eu sou a semente da amargura. Segui! E eu chego na porta da vida dele, sementinha da amargura. Oiê, cheguei, vamos se vingar, vamos falar mal, vamos praguejar. Deixa eu entrar no seu coração. Se ele deixar a sementinha da amargura entrar no coração dele, a sementinha vai brotar, vai germinar. Por isso que ele fala: não deixa ela estender uma raiz dentro do seu coração. O que ele tem que fazer? Pá! Bater a porta na cara da sementinha da amargura. Vamos fazer um ato profético hoje à noite aqui? Por favor, não acidente o seu irmão. Levante sua mão.
Cuidado com seu irmão. No 3, você vai bater a porta na cara da sementinha da amargura. 1, 2, 3. Para, nem aplaude. Esse pai é muito fraco. Irmão, nós estamos lidando com amargura. Tem que ser radical com a amargura. Não pode se magoar. Outra coisa, não pode se vitimizar. Porque tem gente que abre a porta para a sementinha da vitimização. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Olha o que está acontecendo comigo. Tão injusto. E tem a mania de amplificar o problema. O problema é desse tamanho, ela torna desse tamanho. Você não imagina o que fizeram comigo. Você não tem ideia o que fizeram comigo, contra mim. Coitado de mim, ai de mim, como o mundo é injusto. Você encontra trocentas vezes, ela trocentas vezes, conta a mesma história para você. Fica se vitimizando, ao invés de tomar responsabilidade para si e olhar para o autor e consumador da fé, que é maior do que toda e qualquer dor. A maior dor ele já levou na cruz. Se alguém entende de dor é Jesus, e ele venceu a dor para que você também triunfasse sobre a dor. 1, 2, 3. Sai, sementinha da amargura. E isso contamina outras pessoas. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Ou seja, estou passando essa dificuldade toda. O que adianta eu me guardar? O que adianta eu andar em santidade? Ah, sabe de uma coisa? Vou dar uma prostituída, vou dar uma mentira, vou dar uma roubada, vou dar uma pecada, vou dar uma profanada. Vou usar essa situação. O John Maxwell, ele fala o seguinte: não importa o que acontece com você, nós não podemos colocar a culpa no ambiente exterior. Ah, porque você não nasceu onde eu nasci, porque você não teve uma mãe como eu tive, você não tem um emprego como eu tenho, você não foi educado do colégio que eu fui educado, você não nasceu no lugar pobre que eu nasci, você não foi injustiçado como eu fui. Não podemos ficar nos vitimizando a fim de justificar as nossas atitudes erradas, porque o que importa na verdade não é o que acontece com você, mas o que acontece dentro de você. Não são as situações externas que vão determinar o que vai sair de você. É o que está dentro de você que vai tratar do que está fora de você. E o que está dentro de você é maior do que está fora. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Diga com fé, diga: eu posso vencer. Diga: eu posso vencer a tristeza, a tribulação, a provação, o problema, a dificuldade e a dor. Diga: com a ajuda do Espírito Santo, porque eu tenho um Pai e eu sou filho, eu posso vencer. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Dói ou não dói? Dói. Na hora da dor, dói? Dói. Gente, nós não estamos aqui menosprezando a sua dor. Hoje à noite nós não estamos aqui menosprezando o seu sentimento. Pelo contrário, estamos aqui valorizando o que você sente. Eu não, o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus veio em forma humana aqui na terra, para sentir o que a gente sente, para entender o que a gente passa na vida da gente. E a mensagem de hoje é: Deus se importa com o que você sente. Deus se importa com a dor que passa no seu coração.
Deus se importa com o problema, com a dificuldade, com a tribulação, com a provação que você enfrenta. Ele não está lá no céu só brincando com os anjos de desenho nas nuvens. Ele está olhando para você, para o seu próximo passo, para a sua caminhada, para a sua carreira aqui na terra. E Ele já está andando com você com uma coroa de justiça. E Ele quer colocar essa coroa de justiça. Ele quer ver você falar como Paulo falou: eu guardei a fé. Paulo não se excluiu da graça, ele disse: eu guardei a fé, eu me mantive no propósito, eu completei a carreira, aleluia, eu fiz o que era para ser feito. E agora a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa da eternidade vem sobre mim, aleluia. Você crê nisso? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Fique em pé. Olha o texto. O texto diz, veja o que o texto diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas o texto continua. O texto diz: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. De tudo que você possa passar ou está passando, você vai sair exercitado. Sua musculatura vai sair vibrante. Você vai sair mais preparado para correr numa velocidade ainda maior e saltar todos os obstáculos e completar a carreira. Agora pode doer? Dói. Mais tarde, porém, produz fruto. Fruto de paz, fruto de alegria, fruto de gozo por causa de uma grande vitória, fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Eu quero orar por você. Se você tem passado por uma luta, se você tem passado por uma provação, por tristezas, por dores, não tenha vergonha, vem aqui na frente, vamos orar juntos, vamos nos unir em fé. Porque eu creio que hoje é um divisor de águas da sua vida. Pastor Paulo não sabia que nós estávamos pregando sobre isso. E eu também não sabia que o pastor Paulo ia trazer aquela palavra profética. Mas na palavra profética, o pastor Paulo Jeffrey disse: estamos passando por um período de transição para entrarmos no novo mover. Eu gostaria de dizer para você que a luta que você tem vivido, a provação que você tem enfrentado, é só uma transição para um novo mover, um novo tempo na sua vida, amém?